Olá, tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine nesse dia. Estamos aqui para fazer o nosso devocional e já nos últimos 2 dias estivemos tocando no mesmo tema, falando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, hoje nós vamos retomar o tema, encerrando ele, que eu quero falar então do Deus de Jacó, que é a experiência do Espírito Santo. E você está vendo que não significa que o que eles viveram é o que essa deidade vive. Não, é uma experiência parecida. Então, nós tivemos Abraão, que era a experiência do pai, aquele que tem fé, aquele que tem atitude, aquele que se levanta, aquele que obedece, anda pela fé. Nós tivemos a experiência de Isaac, aquele que recebe, aquele que tem herança, aquele que é filho, aquele que descansa porque tudo está pronto. E Jacó, ele vai então manifestar a experiência do Espírito Santo no tocante ao quebrantamento. Então a vida de Jacó, ela revela a pessoa do Espírito Santo como a obra da transformação em nós. Não basta você conhecer a Deus como Pai e saber que você é filho e herdeiro de Deus sem passar pela experiência de Jacó. Por quê? Porque essa experiência de transformação que nos faz nos tornarmos a imagem de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 14, Gálatas capítulo 3, verso 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, essa bênção que vai chegar aos gentios são a igreja. E então nós vamos receber esta bênção pela fé. E que bênção é essa? É o Espírito prometido. Então, a bênção de Abraão é o Espírito Santo que foi dado aos gentios. Glória a Deus, que tremendo. Então, você vai ver que na vida de Jacó, as coisas foram muito complicadas. Eu não vou ter tempo nesse devocional de enumerá-las para você. Mas, então, eu vou tentar ler aqui um trecho, meio que te dizendo quem era Jacó. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Ele foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe. Seu nome significa enganador. Ao nascer, ele saiu puxando o calcanhar do seu irmão Esaú. Quando adulto, ele enganou seu pai para receber a bênção no lugar do seu irmão. E por medo de morrer, fugiu para salvar a vida. Depois disso, Jacó fez o caminho contrário ao de Abraão. Ele saiu de Canaã, voltou para Harã, foi morar com o seu tio Labão e sua condição mudou drasticamente, pois de filho passou a ser empregado e de herdeiro passou a ser assalariado. O problema de Jacó não era a sua fraqueza, e sim a sua força natural. Essa força natural se manifestava em sua habilidade de enganar para tirar proveito próprio. Essa força natural diz respeito àquela parte do nosso ser que não se converte, mas precisa de ser subjugada. É o que a Bíblia chama de carne. A carne tem um lado ruim. Aqueles pecadores feios, como maledicência, adultério e outros, vem tudo procedente da carne. Mas tem um lado bom, que se esconde atrás da boa intenção. Jacó tinha uma boa intenção quando desejou se apropriar da bênção, mas ele fez de maneira errada. Deus não aceita nada que procede da carne, mesmo com boa intenção. Romanos capítulo 8, verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E você vai ver que Jacó, então, era alguém que com ótimas intenções agia na carne, porque não era convertido ainda. O escritor cristão Watchman Nee, ele descreve bem isso. Deus não apenas rejeita os que fazem coisas que não o agradam, ele também rejeita os que fazem coisas agradáveis a ele, porém as fazem na carne, de acordo consigo mesmo. Então, como é que Deus pode, então, abençoar Jacó?
através da transformação. E como que funciona essa transformação? A maneira de Deus transformar é a disciplina. Então talvez você pergunte, mas aonde está a graça? A disciplina de Deus é a expressão de graça? Contudo, não entenda a disciplina como castigo, e sim como expressão do amor de Deus em sua vida. A Bíblia afirma que Deus disciplina o filho que ama. A graça, porém, não muda a sua carne, mas a disciplina de Deus muda. Então, por isso que Deus usa a disciplina, porque a graça de Deus não vai transformar a sua carne, mas a disciplina vai. E como é que Deus faz isso? Ele permite que você sofra as consequências de suas escolhas erradas. Foi isso que aconteceu com Jacó. Então, na casa de Labão, Jacó sofreu as consequências de ter enganado o pai. Deus não mandou para lá, era apenas a consequência de sua astúcia. Jacó ficou 20 anos na casa de Labão, como ele mesmo descreve. E ele descreve isso aqui, eu vou fazer um ajuntamento de Gênesis 31, 40 e 42, que é assim: consumido pelo calor do dia, pela geada à noite, se não fora Deus, o Deus de meu pai Abraão e Isaque, me despediriam de mãos vazias. Então Jacó aqui está em maus bocados, sofrendo, e ele sofre muito mais quando ele sai de lá, ele perde sua esposa Raquel. Depois, quando ele está morando com sua família, tem uma filha que é estuprada, os seus filhos matam todos os homens da cidade, ele precisa fugir, e daqui a pouco tem fome na terra, e antes da fome eles perdem José, e Jacó fica desconsolado, porque já tinha perdido Raquel, agora perdeu José, aí vem a fome, e eles vão comprar comida, lá os filhos sofrem, e eles estão a ponto de perder Benjamim. Jacó vai morrer, ele não vai aguentar tanta tristeza, até o dia em que a aura de Deus vem e abençoa a vida dele, e ele então pode ver José, pode ver os netos, ele se torna grande, ele se torna patrono, ele abençoa todos os filhos um por um, e quando chega na vez dos filhos de José, os quais ele pede para Deus, para ele quer abençoar o menor com a bênção do maior, e ele, não enxergando ainda, cego, ele troca seus braços, ele cruza os braços para pôr a mão direita no menor. O José vai lá, corrige ele, arruma a mão dele, e ele fala: não, filho, eu tô vendo, eu sei que esse daqui é o mais velho, mas o maior vai ser esse. Cruza o braço de novo e abençoa, porque agora Jacó já não é mais aquele sujeito astuto, cheio de ganâncias, querendo ganhar tudo. Agora ele é um homem entregue para Deus. Ele agora é um homem que está feliz pelas bênçãos de Deus. Ele agradece, ele ainda faz um relato aos seus filhos, dizendo: quando eu morrer, coloco os meus ossos do lado de Lia. Lia era a mulher que ele desprezou, que ele não gostou, que ele não quis por muitos anos, porque ele queria a Raquel, e essa Lia viveu desprezada, mas ela foi a que deu mais filhos para ele, foi a que esteve com ele quase toda a sua vida. E ele agora não é mais aquele sujeito que só chora pela Raquel, ele fala: eu quero ficar do lado de Lia. Então, o convertido, ele é aquele que tem a visão espiritual. O convertido, ele abençoa com a justiça de Deus. O convertido, ele fala profeticamente. O convertido, ele é humilde. Todas essas coisas aconteceram em Jacó por conta da experiência que ele passou com o Espírito Santo. E sabe o que vai fazer com que eu e você pareça com Abraão e pareça com Jacó? Com Isaac, aliás? Ser transformado pelo Espírito Santo. É a experiência de Jacó. Eu quero orar pela sua vida, para que você venha ouvir de Deus sobre esse tema. Pai amado, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a vida deste filho e desta filha. Que eles possam, no nome de Jesus, ouvirem de ti, Senhor, e deixarem ser transformados. A tua palavra diz que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso significa que há muitas coisas neste mundo que nos atraem, mas nós precisamos morrer por elas, morrer para elas, morrer das ações delas. Oh, Espírito Santo, guia-nos para
frustrar das coisas deste mundo, nos apegar às coisas espirituais. Não podemos entrar na transformação, não podemos andar na transformação. Por isso, guia-nos na experiência com o Espírito Santo, guia-nos na poda, guia-nos na experiência para ti. Em nome de Jesus, que nesse dia, Senhor, fale conosco e nós possamos sair muito abençoados, transformados, iluminados para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Fique na paz.